Um efetivo da Polícia Nacional terá agredido uma senhora de 37 anos de idade quando esta e os seus filhos estavam numa fila para serem vacinados contra a febre amarela. Veja a história a seguir. Veja isto. O departamento não está fazendo porque ele tem que ir comigo de cima a baixo a resolver esse problema. Ninguém está conseguindo fazer nada. As aulas já começaram. Tem um que estuda no Macarenco, precisaria de táxi. Um vai estudar na Sanzala, precisaria de táxi. Uma mulher vítima de agressão. Ela pegou o purete, me deu primeiro um daqui, daqui que está roxo. Me deu um da cabeça e o terceiro daqui, da cara. Um filho ressentido. Porque ele não tinha motivo de tocar na mamãe. Um marido com orgulho ferido. Eu me senti muito abalado porque nenhum homem se sentia-se bem. Tanto faz o tal policial como o seu jornalista, quem for, naquele momento, você saiu de casa e está a encontrar um incidente desse gênero, não caia bem a ninguém. E um efetivo da Polícia Nacional acusado de cometer excessos no exercício da sua função terá agredido esta mulher. A campanha de vacinação contra o surto de febre amarela está em vigor. Nos postos de vacinação, filas enormes. Em muitos casos, a desordem é um facto. Nem estão atendendo ainda, não tem nada ainda aqui nesse momento. Só estamos aqui desde as 5 horas, não tem nada. Às vezes, a intervenção da Polícia Nacional é necessária e disto registram-se alguns excessos que dão lugar a cenas que colocam em risco a integridade física de quem quer apenas evitar a doença. Ele chegou, começou logo a empurrar, ele é um assim grande, só mesmo o braço dele, assim que me fez isso, eu quase que caía. Esta senhora atende pelo nome de Francisca Jaime. É mãe de 5 filhos e vive com o seu marido há 17 anos. Isso mesmo. Estas imagens revelam a brutalidade da agressão que terá sofrido numa sexta-feira, 5 de fevereiro de 2016. Nesse dia, Francisca dirige-se a este posto de vacinação adjacente ao Hospital Municipal de Viana. Com ela, 4 dos 5 filhos para serem imunizados contra a febre amarela. Segundo conta, entre os filhos, a mais nova de 3 anos de idade viu também a cena de violência protagonizada por um polícia. Os 4 choravam, que até inclusive a minha filha naquele dia não comeu porque ela tinha trauma. Todo dia não comeu. À noite não aceitou dormir comigo. E a minha irmã depois ligou que era para ela levar elas que para a vacina. Teve que ir à força porque ela chorava. Ela dizia, mamãe, lá tem polícia que bate. Porque a mamãe lhe bateram. Eu disse, tá, filha, mas tens que ir. Assim que a minha irmã lhes levou para a vacina. Dos filhos que viram a mãe a ser agredida, este é o mais crescido. Tem 12 anos de idade. Mostra-se ressentido com a situação. Quando eu vi o polícia bater na minha mãe, eu senti muito triste. Depois do incidente, Francisca é socorrida numa esquadra policial próxima do local onde tudo terá acontecido, Capalanca. Recebeu os primeiros socorros e ali mesmo fez uma queixa contra o efetivo. Hoje, com o auxílio do marido, pretendem levar o caso até as últimas consequências. Então, eu ontem passei por lá, porque o homem está foragido, até agora não aparece, o processo está em curso, mas está a ser bem encaminhado, estamos à espera que haja uma viatura para deter o homem, para levar para a PGR, Procuradoria Militar, para ver se, como é um processo militar, então a PGR é que tem que ver essa questão, porque não tem como, não há uma lei que agora, que um polícia igual tem que deter um polícia, foi isso que eles me disseram. Está bem. Neste documento, percebe-se que o casal entregou de facto o caso às autoridades. Primeiro dizer que não é um procedimento comum, não é um procedimento normal. Um polícia ou um efetivo policial agredir um cidadão
principalmente um cidadão do sexo feminino, no caso uma mulher. Também dizer que na sequência da denúncia feita à senhora, quer ao guichê de reclamação do cidadão de Viana, quer ao serviço de investigação, portanto estão a ocorrer 2 processos, um disciplinar e um crime, de formas a que o nosso efetivo possa ser responsabilizado por esse comportamento que teve. Dizer também que neste momento ele encontra-se retido, né? Encontra-se sob custódia, de formas a que o processo siga os seus trâmites e sejam apuradas as responsabilidades. O caso segue os seus trâmites legais. Enquanto isto, a lesada diz que com a situação tem os negócios empatados. Eu queria que fizessem justiça, porque eu sou uma pessoa que trabalha contra a própria. Esse tempo todo estou em casa, não estou conseguindo fazer nada. O meu departamento não está fazendo nada porque ele tem que ir comigo de cima a baixo a resolver esse problema. Ninguém está conseguindo fazer nada. As aulas já começaram. Tem um que estuda no Macarenco, precisaria de táxi. Um vai estudar na Sanzala, precisaria de táxi. E outro estuda também aqui no colégio, que também precisaria de táxi. Denúncias que nos chegam e, enquanto profissionais, divulgámo-las para que se evitem cenas semelhantes. Superintendente Noé António Simão, esta não é com certeza uma atitude aceitável pela corporação. Correto. Como é que está o andamento deste caso? Bem, o comportamento desta gente não podemos naturalmente associá-lo à corporação. É um comportamento individual, não é uma ação individual, que deverá estar a ser responsabilizado por isso. Foi constituído o competente processo, 7 trâmites, naturalmente, como a peça acabou por nos reportar, e tudo está a ser feito de formas a que possamos trazer ao processo e responsabilizá-lo criminalmente. Exatamente. Da parte da polícia fica aqui a garantia para a tranquilidade da família lesada, ou melhor, da família que se sente lesada, neste caso a esposa e o seu marido, que a polícia tudo vai fazer para repor a ordem neste caso. Naturalmente que sim. Exato. Este é o nosso papel. Muito obrigado, Superintendente. Doutor, para além do processo disciplinar, que medida judicial poderá responder esta gente? É assim, eu primeiramente gostaria muito sinceramente de fazer uma pequena abordagem. Primeiro, nós temos que olhar para as circunstâncias em que a gente atuou. Nós temos parte da peça, simplesmente. Não sabemos como é que tudo ocorreu. Havia certamente alguma avalanche de gente e este agente da polícia foi colocado naquele local para garantir o exercício da sua função. Certo, e garantir a tranquilidade e ordem pública no espaço. Sabemos que os locais de vacinação, via de regra, tem muita gente e aí também tem havido aproveitamentos. Nós tínhamos é que procurar buscar, não é, o que estava na base deste incidente ocorrido. O polícia estava no exercício da sua função. É bem verdade que os polícias são treinados de tal sorte que na sua ação não cometam atos do gênero. Tinha meios e pela descrição feita, não é, tinha meios, tinha pujança suficiente para assustar ou para impedir que as filas se desorganizassem sem necessidade de lesar. Agora, lesou ou cometeu ofensas corporais contra a senhora, nós, até certo modo, podemos caracterizar isso de um ato negligente. E essas ofensas corporais, nós vamos enquadrá-las no âmbito do Código Penal, no artigo 369, que dá uma prisão que vai de 3 dias a 6 meses de cadeia, ou simplesmente vai dar lugar à reparação. Outro ponto que nós podemos destacar aqui é, tão logo o agente atuou, lesou a senhora ou ofendeu corporalmente, os outros agentes da polícia podiam no local detê-lo e submetê-lo a um julgamento sumário, porque estávamos diante de funcionários públicos. Até os funcionários da saúde no local podiam ter atuado este agente da polícia e levá-lo para a cadeia. E bem disse o senhor superintendente, não é? Já está sob investigação disciplinar, já está sob processo disciplinar. Isso naturalmente não vai afastar o processo criminal. A senhora está a agir bem, fez a participação, obviamente,
que o processo vai seguir os seus trâmites e, diante da situação, o juiz melhor definirá, não é, que penalidades há de aplicar, mas que, em princípio, eu faço a caracterização de um crime negligente. Houve aqui uma desatenção do dever de cuidado, é bom que se diga isto também. Exatamente, não estamos diante de uma situação que implicará uma expulsão de imediato do agente. Juridicamente falando. Não necessariamente. Não é necessário chegar até... Não necessariamente. Não necessariamente. Isso porque o processo disciplinar a que está sujeito, na verdade, também vai apurar os factos. Este agente da polícia tem direito ao contraditório. Ele será ouvido e vai alegar a seus favores algumas razões que estiveram na base deste incidente. Bem como acredito que a expensão da polícia também há de ouvir, para além do processo crime que a senhora lesada já fez, não é? A expensão da polícia há de ouvi-la novamente, aí hão de cruzar as informações e se vai chegar a uma conclusão efetivamente. Agora, é bem verdade que só o regulamento da polícia sabe definir que tipo de sanção se vai aplicar, mas que temos que olhar também para todos os elementos que circundaram a situação que deu origem a este tipo de crime. O motivo em si, será que o agente da polícia foi colocado no local para agredir? É uma pergunta que nós devemos também nos fazer. Exatamente. Doutor, uma outra questão que gostava de ver esclarecida é o facto de que a lesada diz que desde o incidente que praticamente parou, e é uma pessoa que fazia negócios, e está em causa aqui um suposto agressor, agente da polícia, que cometeu o caso no exercício da sua função. Da sua função, sim. Quem deve ser responsabilizado para compensar estes dias que a senhora não consegue fazer a vida por causa do incidente? Concluindo a sua pergunta, o Estado ou o agente da polícia? Exatamente. A responsabilidade criminal é pessoal e intransmissível. A senhora, no caso, vai ter mesmo que pedir indemnização no âmbito do processo crime que já abriu, vai ter que pedir indemnização a este agente da polícia. Quem terá que ressarci-lo é o agente da polícia, é o seu agressor. E não o Estado. Essa responsabilidade não se transmite ao Estado, obviamente. E eu já dizia há pouco tempo que este tipo legal prevê a possibilidade, não é? Prevê dois tipos de sanções. Ou a prisão, que vai de 3 dias a 6 meses, ou a reparação. Isto só o juiz, só em julgamento, se pode vir a definir se a senhora simplesmente lhe será indemnizada quer pela lesão corporal que sofreu, assim como pelos dias que ficou sem trabalhar, que são os tais lucros cessantes. Exato. Muito obrigado por estes esclarecimentos, doutor. E passo agora a questão ao nosso sociólogo. Pergunto-lhe, quando a polícia excede no exercício da sua função, há aqui uma quebra ou uma abertura para a quebra de confiança entre a polícia e o cidadão? Quem quer respeito deve-se dar respeito em primeiro lugar. Portanto, devemos primeiro desempenhar a nossa ação dentro dos trâmites, ok? A nossa liberdade termina onde começa a dos outros. Portanto, quando não se respeita esse elemento, há uma disfunção. Para cada ação há uma reação. Aqui precisamos perceber qual foi a reação da cidadã e depois do ator policial nesse sentido. Mas há um outro elemento que é bastante importante. Doutor, ainda não respondeu a minha questão. Certo. Nestes casos em que a polícia excede algumas vezes no exercício da sua profissão, há aqui uma brecha para se ter ou se observar uma quebra de confiança entre a população e a polícia? A população deixa de alguma forma de confiar na polícia? Naturalmente, eu disse naturalmente. Porque os indivíduos no grupo social desempenham determinadas funções, não é? A polícia, enquanto ator,
ele tem a responsabilidade de estabelecer a ordem, a normalidade, a tranquilidade no seio da população. Quando ele desempenha uma função que não é dele, ocorre uma disfunção, ou seja, há uma desarmonia, não é? É o que se pode explicar nesta perspectiva. Então, há uma quebra de confiança naturalmente, porque ele deixa de exercer aquilo que tem que fazer, não é verdade? Penso que a polícia tem os órgãos necessários para esses efeitos e sei que existe o Departamento de Educação Moral e Cívica, que tem a responsabilidade de disciplinar os seus funcionários. Devem ser treinados que, no exercício das suas atividades, não estão para agredir, mas sim para proteger a população. E o comportamento de agressão não faz parte do comportamento normal de um indivíduo e quanto mais de um polícia.